No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Quero voltar a trazer-te até ao texto da palavra. Como já te disse, tendo em conta que ainda estamos na época festiva do Natal, este é um texto que frequentemente é lido nesta época. O sermão que eu quero pregar chama-se Um Ano de Águia. Um Ano de Águia. Já vou explicar um pouco melhor. Em Portugal é quase inevitável, se a pessoa fala de águia, tendo em conta a religião que o Benfica é, tanta gente pensa no Benfica. Eu, no primeiro turno, perguntei ao pastor Filipe, eu expliquei, que isto fique claro, até porque estas coisas a pessoa tem, de facto, de apresentar. Eu sou do Benfica, mas é uma religião que eu não pratico. Então, eu sou do Benfica, mas não sou realmente do Benfica. Há algumas, ou melhor, não sou um benfiquista. Acho que é a diferença entre ser do Benfica e do benfiquista. Não sei se isto faz muito sentido. O pastor Filipe é mais praticante do que eu, mas mesmo assim está a descer, porque está cada vez mais protestante e, portanto, a abandonar os falsos deuses. Mas eu estava a perguntar-lhe, Filipe, que na maior parte seremos do Benfica, e ele disse: diz lá o que é que tu disseste. É uma questão estatística. Portanto, se em Portugal há 6 milhões de benfiquistas... É verdade. Portanto, se em Portugal há 6 milhões de benfiquistas, naturalmente a maioria aqui também eventualmente será do Benfica. Mas isto não tem a ver com futebol, está bem? Portanto, os sportinguistas e os outros, até gente do Futebol Clube do Porto, há aqui nesta igreja, portanto, vejam bem, somos mesmo uma igreja que junta todo o tipo de pessoas. Um ano de águia não tem a ver com o Benfica, já vou explicar o que é que o ano de águia quer dizer. O ano de águia é aquilo que eu quero dizer-te, que nesta manhã tu podes viver quando tens a visão exata, e aí visão de águia. Não é? Há outros animais que nós podíamos usar para elogiar a visão. Há um outro bicho, pelo menos, que muitas vezes pensamos quando pensamos em ver muito bem, que é o lince, não é? Mas podemos falar no lince, na águia. Neste caso vou-te falar na águia, já te vou explicar mais à frente melhor porque é que vou usar a figura da águia, porque é preciso a visão exata, nítida, de saber que quem nos salva é Jesus Cristo. Amém? Quem nos salva é só Jesus. E nós vivemos numa época onde a pressão é, em grande parte, recomendar às pessoas que elas acreditem em si, ao ponto de isso se tornar uma solução para a vida. Sei que estou a simplificar muito, mas em grande parte os filmes que nós vemos, as canções que nós vimos, os filmes que assistimos, a mensagem está muito relacionada com tu precisas de acreditar em ti próprio. E acreditar em ti próprio funciona como uma espécie de solução para a tua vida. Deixa-me dizer-te,
Eu não vou pregar a favor da má autoestima. Eu não vou pregar a má autoestima, mas vou pregar que apenas Jesus é a nossa solução. E isso implica o detalhe de nós sabermos que nós não somos a solução. Que nós não podemos confiar em nós próprios. Que só podemos confiar em Jesus. E é essa perspectiva nítida de não veres nublado para julgares que tu és a solução. Porque se tu achares que tu próprio és a solução para os teus problemas, tu estás a ser miúpe espiritualmente e precisas de ver como a águia neste sentido. Vamos orar para que o Senhor faça acontecer isto no coração de cada pessoa nesta manhã. Obrigado, Senhor, estarmos juntos. Primeiro domingo de 2025. É provável que muitos comecemos o ano entusiasmados, com vontade de mudanças, com vontade de bênçãos. E tudo isto em si não é mau. Não é mau querer mudar para melhor. Não é mau querer ser abençoado por Ti, Senhor. Ó Senhor, mas nós pedimos-te que o nosso ponto de partida para 2025 seja a Tua Palavra. Ajuda-me, por isso, a pregá-la, para, neste momento, haver um encontro com a Tua vontade. Senhor, somos um grupo diverso aqui reunido. Pessoas que chegam com atitudes e experiências diferentes. A semana que acabou ontem foi diferente para toda a gente. Nós precisamos de comer da Tua Palavra nesta hora. Por isso, serve-nos, Senhor. Perdoa o nosso pecado. Suscita em nós o louvor. Abre os nossos ouvidos e, sobretudo, faz do nosso coração um lugar onde a Tua Palavra não só é semeada, mas onde ela dá fruto. E nós oramos isto em nome de Jesus. Amém. A semana passada, a semana que terminou ontem, eu e a minha família tivemos uma oportunidade de passar alguns dias fora de Lisboa, ali numa zona, que é uma zona que é querida para mim, porque o meu pai nasceu na Marinha Grande. Estivemos ali na zona de São Pedro Noel, Marinha Grande, Leiria. E apesar de eu ter crescido a visitar a Marinha Grande e a Leiria com frequência, nos últimos 2 anos tenho conhecido melhor a cidade de Leiria, como não conhecia assim tão bem. E deixem-me perguntar, quantos daqui é que conhecem bem Leiria? Quantos daqui é que conhecem bem Leiria? Alguns. Não são muitos, curiosamente. Aqueles que levantaram a mão vão concordar comigo. É uma cidade muito bonita, não é? É uma cidade muito bonita. Eu recomendo. E não é assim tão longe. Lisboa, numa hora e meia, pouco mais de uma hora e meia, te pões em Leiria. Nós estávamos a passear por Leiria. Entramos, a determinada altura, ali na zona, na Baixa de Leiria, portanto, junto ao castelo. Entramos numa igreja católica para ver a igreja. Apercebemos que era uma igreja que já não estava a funcionar para ter missas, que estava a funcionar, que já não estava a ter um uso religioso e que, portanto, tinha uma exposição e que tinha sido restaurada há pouco tempo. E estava muito bem restaurada, muito bonita. É ali perto da Sé, portanto, não é Sé de Leiria, é uma igreja próxima. Eu devia saber o nome, mas não decorei o nome da igreja. E quando entramos na igreja, deparamos-nos com uma coisa que é muito habitual a ver noutras igrejas católicas. Vocês sabem, esta é a minha opinião, eu acho que nós, sendo evangélicos protestantes em Portugal, deveríamos compreender bem o catolicismo e muitas vezes, às vezes, não o compreendemos assim tão bem, porque ele confunde-se com a nossa cultura e às vezes é tão nossa que nós não pensamos assim tanto nela. E vocês sabem que eu gosto sempre de vos entusiasmar a conhecerem bem o catolicismo, até para saberem bem aquilo que nós rejeitamos. Ainda por cima, agora há uma moda dos evangélicos que têm mais mania, tornam-se católicos. Portanto, os evangélicos querem ser mais sofisticados, intelectuais, tornam-se católicos. Portanto, é bom que nós sejamos protestantes, que compreendamos as diferenças do protestantismo para o catolicismo, para não cairmos no erro de irmos no canto da sereia e, de repente, ao ouvirmos falar de catolicismo, sermos enganados e irmos parar à Igreja Católica. Eu sei que talvez não seja a melhor maneira de iniciar o sermão, mas somos evangélicos em Portugal. Então, uma das coisas que eu recomendo é quando tu olhas para os sinais católicos que os tentes compreender, porque eles estão à nossa volta. Quando se entra numa Igreja Católica com frequência, até porque o catolicismo faz uma coisa que nós conscientemente não fazemos, é por isso que nós não temos imagens aqui, não temos esculturas aqui, porque achamos que viola o segundo mandamento. Qual é o segundo mandamento?
Não farás imagens de semelhança, não é? Portanto, não temos imagens por causa disso. A Igreja Católica, naturalmente, tem. E quando tu entras, uma das coisas que com frequência aparece ilustrado, ou pintado, ou em escultura, e neste caso esta igreja em Leiria era uma escultura, havia 4 esculturas. E geralmente tu sabes que se há 4, provavelmente essas 4 esculturas são 4 esculturas dos evangelistas, portanto, dos autores do Evangelho. Neste caso, nós somos protestantes, temos a obrigação de saber de cor quem eles são. É Lucas e João. Então, nós entramos e havia 4 representações, neste caso estátuas, esculturas de Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu não sei se já te apercebeste, por isso é que eu acho que tu tens de perceber um pouco o catolicismo, mas geralmente, quando os 4 evangelistas são representados, eles são representados com companhia. Tem uma companhia, geralmente, ao seu lado. Não sei se já reparaste nisso. Essa companhia que eles têm ao lado vem dos 4 seres viventes que são mencionados no livro de... 4 seres viventes. Quem é que chega lá? No livro daquele profeta incrível, fora de série, muito alucinado, já estou a ajudar muito, que é o profeta Ezequiel. Se é alucinado, é mesmo Ezequiel. Todos eles eram alucinados, mas Ezequiel em particular. Então, no primeiro capítulo de Ezequiel, tu ouves falar nos 4 seres viventes. E estes 4 seres viventes servem de uma espécie de mascote às representações que são feitas dos 4 evangelistas. Então, Mateus geralmente tem ao seu lado um homem, porque um dos rostos lá de Ezequiel, naquela visão estranhíssima que ele tem logo no capítulo 1, é o rosto de um homem. Marcos geralmente tem ao seu lado quem? E agora ninguém tem de saber, ok? Mas geralmente Marcos é representado com quem ao seu lado? Sabes? Com um, não é um homem, neste caso é um bicho, é o leão. É o leão. Lucas é representado com outro bicho ao seu lado. E qual é o bicho de Lucas? É o touro, porque são os 4 seres viventes de Ezequiel. E, finalmente, João é representado, agora é fácil, com uma águia. João é do Benfica. Ele é representado com uma águia. Então, deixa-me dizer, é interessante esta tradição. Mesmo nós, não sendo católicos, devemos ter um apreço e, pelo menos, uma sensibilidade à riqueza simbólica, como ao longo de milénios o cristianismo foi se exprimindo, mesmo que nós rejeitemos muitas coisas e sejamos protestantes. Ora, uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção, porque é que a águia aparece associada a João, e alguns, assim, aqueles mais lembrados, até sabem, nem é a primeira vez que eu estou a pregar e a falar sobre isto, mas geralmente a águia é associada a João. Porquê? Porque quando tu comparas os evangelistas, João é o mais diferente deles todos. Neste quarteto de evangelistas, João é o mais diferente. Tanto que em linguagem teológica, como é que nós chamamos aos 3 primeiros? Os 3 primeiros são os... Em linguagem teológica, para aqueles que estudam assim, são os 3 sinóticos. E João é o que está de fora. Porquê? Está de fora porque a perspectiva de João é muito única. O olhar de João é muito único. É muito diferente do olhar de Mateus, Marcos e Lucas. Nós não acreditamos que há contradições entre os evangelistas, mas reconhecemos que a perspectiva deles nem sempre é igual e, por causa disso, João é aquele que se destaca mais. Quando João escreve a história de Jesus, ele fala de um modo agudo e cirúrgico. E, nesse sentido, parece uma águia quando caça. Desce, assim, rápido, imediatamente, com muita competência e sobe. Novamente, só para estabelecer esta comparação, caso estejas mais desfamiliarizado com os evangelistas. Por exemplo, nós temos uma grande paixão aqui nesta igreja, por razões históricas, com o evangelista Marcos. Quando tu lês o Evangelho de Marcos, o que é que sobressai? Quando lês o Evangelho de Marcos, o que é que sobressai? Sobressaem várias coisas, não tenham medo de responder. Podemos dizer coisas diferentes, mas o que é que sobressai no estilo de Marcos? Sobressai o quê? A ação. Ação. Se fores para Mateus, e Marcos terá sido o primeiro evangelista, aquele que escreveu o primeiro evangelho, quando vais para Mateus, por exemplo, há uma grande preocupação por parte de Mateus em mostrar que Jesus era quem? Que Jesus tem a ver com o passado. Mateus tem muita necessidade de provar que Jesus é o Messias, é o Rei esperado. Por isso é um evangelho
até de certa maneira, mais virado para os judeus, para aqueles que têm cultura do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Curiosamente, quando vais para Lucas, o que é que chama a tua atenção? E várias coisas podem chamar a nossa atenção. O que é que chama a tua atenção quando vais para Lucas, por exemplo? Diz, força. Somos uns quantos aqui, mas coisas que chamam a tua atenção quando lês o Evangelho de Lucas. A descrição, há uma certa minúcia, detalhes. Lucas é aquele médico que não só escreveu o Evangelho, como escreveu o Atos dos Apóstolos também. Portanto, e uma das coisas interessantes é que tu, quando lês a Bíblia, e por isso temos de ler a Bíblia, eu quero desafiar-te, se tu nunca leste a Bíblia toda, 2025 tem de ser o ano em que tu vais ler a Bíblia toda, ok? Agarra esse desafio, porque esta é uma das coisas que nasce da pessoa que ama Deus e que passa tempo com a sua palavra, é que ela afeiçoa-se à sua palavra e sabe distinguir as diferenças nos seus autores humanos. Então, João, pelo contrário, neste sentido, pelo contrário, não é que escreva nada contrário aos outros, mas João tem um estilo, de certa maneira, mais filosófico. Não é tão imediato. Há muito discurso em João. Ele terá sido o último a escrever o seu Evangelho. Então, João é nesse sentido que também nós podemos associá-lo como uma águia. João voa alto. Estão a ver aquelas pessoas que quando falam, quando comunicam, fica lá mesmo alto, não é? Alto. Fica lá bem alto. Eu gosto, no Brasil, gosto da maneira como os irmãos do Brasil dizem viaja, né? Viaja lá bem alto. Às vezes não é fácil compreender. Ler João, às vezes, não pode ser difícil. Porque ele tem conceitos elevados. E um deles, já vamos falar de seguida, vai confirmar aquilo que eu te estou a dizer. Mas, ao iniciar esta mensagem, e não quero levar muito tempo nela, quero começar por dizer, no Evangelho de João, tu és caçado por grandes ideias. Okay? Há grandes ideias. Uma dessas grandes ideias que aqui é apresentada, olha lá para o verso 1, logo no verso 1. E eu sei que este texto é tão batido que às vezes nós já o lemos sonambulamente. Não pensamos muito no que aqui está a dizer. Mas olha só esta primeira frase. E eu vou ler na tradução de João Ferreira da Almeida, agora a versão século XXI. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu terminei os meus estudos em Ciências da Comunicação. Nem sequer terminei o curso de Teologia, o que explica muita coisa, provavelmente. Mas no curso de Ciências da Comunicação, uma das coisas interessantes, um dos homens que nós tínhamos de estudar, que alguns não precisam de ser interessados em comunicação para já ter ouvido falar acerca dele. Eu já noutras alturas o referi. Era um homem, um americano, chamado Marshall McLuhan, que escrevia muito acerca de comunicação. Portanto, foi um dos grandes teóricos da segunda metade do século XX acerca de comunicação e, sobretudo, dos mass media. E há uma frase do Marshall McLuhan, ele era católico, portanto, em que se tornou uma espécie de jargão que não tem de ser apenas próprio das pessoas que se interessam pela questão da comunicação, mas que é, e várias vezes nós citamos lá aqui, media is the message. O que é que esta frase quer dizer? O meio é a mensagem. A própria maneira como nós falamos é a própria mensagem que estamos a falar. Outra maneira de dizer isto é dizer, não dá para separar inteiramente o estilo da substância. Talvez se possa traduzir media is the message conceptualmente assim. O estilo é a substância. E esta ideia é aquilo que João 1 quer dizer. O estilo de Deus criar através do Verbo, é Deus. E eu sei que esta é das coisas que eu mais repito aqui nesta igreja. Portanto, eu sei que é cansativo estar sempre a ouvir dizer isto, mas é muito importante. Porque a maneira como Deus criou é Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E agora eu pergunto, quem é o Verbo? Quem é o Verbo? É Jesus. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Noutras ocasiões, já tenho dito, até porque para mim é impossível falar de João 1 e não lembrar Gênesis 1. Gênesis 1 continua a ser a Bíblia do judaísmo, mas João 1 não é a Bíblia do judaísmo. Os judeus que seguem o judaísmo não nos seguem nesta afirmação de João 1. Eles acreditam que Deus é só um. Nós também acreditamos que Deus é só um, mas acreditamos na Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O meio que Deus usou
para criar todas as coisas, o texto diz-nos isso. Tudo o que aqui está, todas as pessoas que aqui estão, são o resultado de Jesus. Tu foste criado por Jesus, porque Jesus é o Verbo Criador. Sem Ele, nada do que se fez tinha sido feito. Encontras essa expressão aí? Portanto, o que isto significa, e aí um judeu já não segue atrás de nós, é que nós acreditamos que Deus é Pai, mas acreditamos que Deus é Filho. E que o Filho é o Verbo, e que encarnou. E acreditamos que Deus é Espírito Santo. Isto é uma ideia, concordas comigo? Não é uma ideia assim imediata, certo? A pessoa tem de pensar um pouco. Uau! O estilo é a substância, o meio é a mensagem, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, esta é uma das ideias mais importantes que João nos transmite e que a Bíblia nos transmite, e o que significa uma coisa muito interessante, que é, outras religiões, como o cristianismo, acreditam que uma prova da existência de Deus é olhar para a criação. Imagina, o muçulmano concordará com um cristão de que a pessoa basta olhar para o mundo para acreditar que Deus exista. Porquê? Porque o que o muçulmano vai concordar com o cristão é que as coisas não aparecem do nada. O nada não dá origem ao nada. Esse é um dos argumentos geralmente usados para provar que Deus existe, que é o nada não dá origem a nada. Então, se existe alguma coisa, se tu olhas ao mundo, se olhas à tua volta e há mundo, há pessoas, alguém teve de dar origem a isto. Então, nesse aspecto, o muçulmano concorda connosco. A criação é uma prova da existência de Deus. O judeu concorda connosco. A criação é um sinal da prova de Deus. Outras religiões vão concordar connosco. O facto de haver mundo e haver pessoas à nossa volta é sinal que alguém teve de criar. Deus existe. Agora, nós, como cristãos, vamos um passo mais à frente. Porquê que vamos um passo mais à frente? Porque ver na criação algum vestígio do Criador é bom, nós acreditamos nisso, Salmo 8, por exemplo. Mas ver o Criador em criatura ainda é melhor. E é também isto que nós celebramos na encarnação de Jesus. Tu encontras essa frase agora aí. Olhar para o mundo e dizer Deus existe porque o nada não dá origem a alguma coisa. Isso é bom. O mundo existe, alguém teve de o criar. Mas repara que, quando nós somos cristãos, nós vamos um passo mais à frente. Não é só o facto de Deus existir e ter criado o mundo. Nós vamos um passo mais à frente, porquê? Porque nós acreditamos que se é bom ver vestígios do Criador na criação, ainda é mais espetacular ver o Criador em criatura. É isso que nós celebramos em Jesus Cristo. Deus fez pessoa. Deus podia não ter-se feito pessoa, mas Ele faz pessoa em Jesus. O maior milagre, deixa-me dizer, nem sequer é a ressurreição. O maior milagre é a encarnação de Deus. Isto é uma coisa que ainda hoje desafia a nossa capacidade intelectual. Nós não temos como conseguir explicar a ideia de Deus ter criado o tempo, a ideia de Deus ter criado o espaço, a ideia de Deus ter criado o mundo, a ideia de Deus ter criado as pessoas e Deus querer ter sido parte da sua criação. É por isso que nós louvamos Jesus Cristo. Ele é Deus, Ele é Filho, Ele está sentado à direita do Pai, como diz o credo apostólico. É uma coisa que nenhuma outra religião defende. Nenhuma outra fé defende. Só o cristianismo. A lógica é esta. Se tu queres saber como é que o verdadeiro Deus existe, tu tens de te envolver com o Deus que se fez pessoa em Jesus. E deixa-me dizer isto de uma maneira simpática. Nós respeitamos todas as religiões. Todas as religiões merecem o respeito, porque todas as pessoas merecem respeito. Portanto, isto não se trata de respeito. Mas nós acreditamos que a verdade só é encontrada em Jesus Cristo. As outras religiões, com todo o respeito que nos mereçam, se elas não afirmam que Jesus é Deus, elas não afirmam a verdade. E eu sei que pode ser desagradável dizer isto hoje em dia, dizer isto assim, desta maneira. Dizer, então, Tiago, mas estás com isso a querer dizer que as outras fés não são verdadeiras? E eu vou ter de dizer sim, eu estou a dizer que as outras fés não têm a verdade, porque a verdade é não somente que Deus criou o mundo, mas Deus fez-se criatura nesse mundo através de Jesus. Alguém tem um amém de 2025 para dizer em relação a isto? Deus criou-se pessoa em Jesus. Isto desafia o nosso entendimento. Eu não estou a dizer que é fácil compreender isto. Eu não estou a dizer que é fácil explicar isto, mas isto é o centro da nossa fé.
A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Agora, rapidamente, quero chamar a tua atenção. Olha agora de um modo panorâmico. Vou dar-te uns segundos, só para tu olhares para os 18 versos que nós lemos novamente e te refamiliarizares com eles. Há aí um padrão que eu quero chamar a tua atenção. Já no passado estive neste texto e te chamei a atenção para isso, mas já ninguém se lembra dessa mensagem, portanto eu volto a chamar a tua atenção agora. Há uma preocupação neste texto que é quando se valoriza o Verbo encarnado, Jesus, tem de se testemunhar acerca dele. Vais encontrar essa frase agora aqui, que é: não é possível que a existência do Verbo encarnado aconteça sem acontecer Verbo em nós. Por isso mesmo, e agora vou-te convidar a tu olhares para a tua Bíblia com mais detalhe. Vê aí, do verso 1 até o verso 5. Do verso 1 até o verso 5, está-se a falar do Verbo, das coisas que foram feitas por intermédio do Verbo. Verso 3, sem ele nada do que foi feito existiria, a vida estava nele, era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O que é que aparece agora de diferente no teu verso 6? Força! O que é que de repente, quem é que aparece no verso 6? Quem? Quem é este João? É o evangelista? É João, o Batista. Então, os primeiros 5 versos falam-te em Jesus e se reparares, a partir do verso 6 até ao verso 9, falam de quem? Falam de João. João, agora, depois de Jesus, é a testemunha de Jesus. E avança agora comigo outra vez. A partir do verso 10, volta-se a falar de quem? Verso 10, força. Fala-se de quem novamente? Jesus, porque é o Verbo. Então, do verso 10, volta-se a falar no Verbo, até à primeira metade do verso 14, quando diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora, quem é que entra no verso 15 novamente? Quem é que entra outra vez no verso 15? João. Então, vou tentar simplificar isto o melhor que consigo. Nestes 18 versos, 2 vezes acontece isto. Fala-se no Verbo Jesus e fala-se em João, testemunha do Verbo. Volta a falar-se do Verbo Jesus e volta a falar-se de João, testemunha do Verbo. Já estás a ver onde é que eu quero chegar com isto. Não é possível tu receberes o impacto de Deus ter feito pessoa em Jesus e não testemunhares acerca do assunto. É isso que continua a fazer de nós, evangélicos, em 2025. Nós somos nervosos para falar de Jesus. Nenhuma outra tradição cristã é tão nervosa para falar de Jesus como nós. Porquê? Porque a nossa língua fica solta quando nós estamos de volta da palavra de Deus. Repare este padrão. Jesus, testemunha de Jesus, João. Jesus, testemunha de Jesus em João. De outra maneira, Verbo encarnado, há Verbo naqueles que seguem o Verbo encarnado. Verbo encarnado, há Verbo naqueles que seguem o Verbo encarnado. Não é possível tu acreditares na palavra criadora de todas as coisas, Deus feito pessoa, sem que uses palavras. E novamente dizemos, passamos a vida a dizer a mesma coisa. É por isso que nós odiamos aquela frase que diz: prega o Evangelho e se preciso for, usa palavras. É absurda, tu precisas sempre de usar palavras. Porque a palavra criou tudo. Portanto, não faria sentido nenhum tu reagires à palavra sem uso das palavras. Era sinal que estavas a interromper a comunicação. E é por isso que nós evangélicos somos tão hiperativos para falar. É por isso que as pessoas não nos compreendem. Nós falamos muito. Estamos sempre a falar de Jesus. Lá vem o meu colega evangélico falar-me de Jesus, ele não se cala. Ao menos os católicos são mais calados, não me chateiam tanto. Ou seja o que for. Mas nós somos assim. Porquê? Porque esse é o padrão que encontramos das Escrituras. Verbo, testemunho do Verbo. Verbo, testemunho do Verbo. Aplica isto à tua vida. 2025. Tu tens de falar de Jesus. Tu não podes não falar acerca de Jesus. Agora, há um cuidado aqui muito interessante. Se tu reparares nas próprias atitudes de João Batista, João Batista tem de explicar que ele, sendo testemunha do Verbo, ele não é o Verbo. O Verbo não é ele. Jesus é que é o Verbo.
Porquê? Porque nós às vezes ficamos tão impressionados com as testemunhas do verbo que tomamos essas testemunhas como o próprio verbo. Vamos imaginar. Coitado, acaba sempre o Samuel aqui à minha frente e eu sempre a usá-lo. 2025, ainda vai ser melhor. Que é, imaginem, eu dou-me com o Samuel fala bem, o meu relacionamento com ele está a aumentar de temperatura, eu ouço e, que rapaz, ele fala bem, é bem parecido, e não vou fazer mais elogios, eu acabo sempre a dizer coisas bonitas acerca do Samuel, são todas verdadeiras, não estou a inventá-las aqui, mas imaginem, eu posso ficar tão fascinado pelo Samuel que, de certa maneira, eu confundo o melhor que o Samuel tem, que neste caso, imagine, ele é cristão, ele fala-me de Jesus, mas de repente é como se interessa-me já mais o Samuel do que o Jesus de quem o Samuel está a falar. Percebem? Às vezes isso acontece-nos. E acontece, dei o exemplo do Samuel, acontece, por exemplo, também com pregadores. Nós começamos a ouvir o pregador e gostamos tanto do pregador, viramos fãs do pregador e, de repente, a nossa paixão às vezes já é maior pelo pregador, já é maior pelo mensageiro do que pela mensagem. É por isso que tu, neste texto, encontras João de ter cuidado a dizer assim, não me tomem a mim como a palavra. Olha o verso 7. Ele veio como testemunha, João, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, João, mas veio para dar testemunha da luz. Olha, pessoal, João é incrível. Ouçam o que João diz, mas não confundam João, que é testemunha da luz, com a própria luz. Ele não é a luz. E olha mais à frente, no verso 15, na segunda secção. João testemunhou a respeito dele, exclamando, é sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Por isso é que tu vais ver esta necessidade de João esclarecer que o melhor da mensagem dele não é ele próprio. E sabes, é por isso que a melhor coisa que um cristão tem não é ele próprio, é a sua fé em Cristo. A verdadeira grandeza de alguém que segue Jesus, à semelhança de João Batista, vê-se quando essa pessoa admite o melhor não sou eu, o melhor é ele. Encontras essa frase agora aí. A verdadeira grandeza de alguém que segue Jesus vê-se quando admite o melhor não sou eu, o melhor é ele. E percebes porque é que é especialmente triste que na Bíblia, nos Evangelhos, há muita sinceridade acerca da realidade. A Bíblia não idealiza a realidade, a Bíblia não conta histórias da carochinha. Uma das coisas que nos entristece quando nós estamos a ler os Evangelhos é que os discípulos que estão com Jesus, os 12 amigos de Jesus, os 12 seguidores de Jesus, com frequência metem-se numa discussão. Era a discussão preferida daqueles 12. Reparem, eles são discípulos de Jesus. E um dos debates preferidos deles, discípulos de Jesus, pensa nisto. Agora, pensa qual é o debate, a conversa preferida que os discípulos de Jesus têm. Sabes qual é? Sabes o que é que eles discutiam? Sabes o que é que os discípulos discutiam entre si? Quem era o maior. Sabes, quando eles discutiam quem era o maior, sabes o que é que geralmente eles não estavam preocupados em dizer? Eles não estavam preocupados em dizer que o maior era Jesus. Eles estavam preocupados em dizer que o maior era cada um deles. Nós que terminámos agora o estudo do Evangelho de Marcos lá em Algés, é uma das coisas que bate sempre forte, mesmo sendo textos que nós já conhecemos bem, que é Pedro. Nós amamos Pedro. Vamos ver Pedro. Já pensaram, vamos ver Pedro. Mas uma das coisas que me impressiona quando estou a pensar em Pedro é na noite, antes de Jesus ter sido morto, ele estar a dizer, mesmo a Pedro, né? A gente já com toda a convicção, Senhor, estes todos ao meu lado, estes 11 aqui ao meu lado, estou a parafrasear, ele não diz assim, não é? Mas estes podem todos abandonar, mas aqui o Pedrinho, o Pedrinho está contigo, está de pedra e cal. É assim. Repara bem, tu dizes, que bonito, Pedro é mesmo bom. Calma, para e pensa. Pedro, e não era o único, porque os outros também tinham esta discussão, Pedro estava a confundir-se a ele próprio com a solução. Pedro julgava que a solução era ele. Por isso estás a ver onde é que eu quero chegar. Nós, quando somos cristãos, caímos. Se Pedro, que era Pedro, que é melhor do que todos nós juntos, e que estava com Jesus ao lado, se ele caiu neste erro, tu achas que não vais cair? Então, uma das coisas que tu tens de pensar é, Senhor, tantas vezes, o centro da mensagem que eu quero passar sou eu próprio.
É eu apresentar-me como solução. Mesmo que eu esteja a dizer que sou cristão e mesmo que esteja a falar de Jesus. Tu não tens de ter sobre os teus ombros o peso de seres bom. Repara, eu não te estou a aconselhar a seres mau. Até porque nós cristãos temos de ter um testemunho compatível com a fé que afirmamos. Mas o que eu te estou a dizer é que este cuidado, tu encontras aqui no Evangelho de João, logo no primeiro capítulo, com João Batista, tem de ser uma coisa que tu absorves para 2025 também. Tu não és a solução. E quando tu te preocupas para passares uma imagem de virtude, talvez estejas a cair neste mesmo problema. Por isso mesmo, volta a esta ideia. A verdadeira grandeza do cristão é dizer, olha, eu sou minúsculo, eu sou insignificante. Ele é que é bom. Quero terminar, portanto, dizendo isto, temos a ceia do Senhor ainda para tomar. Nós queremos ser caçados por esta grande ideia, que não é só uma grande ideia. Do Verbo que se fez carne, o Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus, que se fez pessoa, Jesus, Deus a aparecer. Nós queremos que 2025 seja um ano de Deus aparecido na nossa vida, certo? Eu quero ter mais de Deus em 2025 do que tive em 2024. Também é isso que nós acreditamos que está em causa no conceito de santificação. É termos sido justificados e agora temos uma fé que vai crescendo. Portanto, tu provavelmente queres no início de 2025 aquilo que eu quero, que é mais Deus. Eu quero mais Deus. Eu quero mais da presença de Jesus na minha vida. Eu quero depender mais do Espírito Santo. Então, uma das coisas óbvias que eu te quero dizer é que verbo vai ter de existir na tua boca acerca de Jesus. Eu quero convidar-te a tu seres uma testemunha mais eficaz em 2025 do que foste em 2024. Deixa-me só aqui também fazer uma qualificação. Isso não significa que tu vais ter experiências de falar de Jesus que são sempre bem-sucedidas, que correm sempre bem. Não é isso que eu te estou a dizer. Mas eu gostava que tu, no início deste ano, procurasses em humildade e sinceridade de coração, Senhor, dá-me mais de Ti para que eu seja uma pessoa com mais verbo, com mais palavras acerca de Ti, com um testemunho mais eficaz acerca de Ti. Mas, ao mesmo tempo, também tenho que puxar esta parte aqui da cautela, que é dizer-te, não confundas falar de Jesus como um meio da tua autopromoção. E não me quero afastar muito, mas deixa-me dizer isto. Acho que é um dos problemas que está a acontecer. Hoje há muitas vezes um tipo de testemunho cristão que é profundamente distante das pessoas a quem nós estamos a querer testemunhar. Que é aquela ideia de que nós falamos do cristianismo como uma solução, não tanto porque a reconhecemos primeiramente em nós, mas mais porque achamos que a pessoa que está ao nosso lado é que precisa muito dessa solução. Deixa-me dizer-te, tu tens de apresentar a tua fé em Jesus de uma maneira cujo primeiro exemplo de Jesus ser a solução sejas tu. Não seja o outro, sejas tu. Portanto, isto significa que quando tu dás testemunho de Jesus, deve ser claro que tu não estás preocupado contigo mesmo, mas que estás preocupado com Jesus. Isto significa, para terminar, aqueles, e eu faço parte deste grupo, aqueles que têm, às vezes até uma certa facilidade com as palavras, que falam com mais facilidade, que são socialmente mais... como é que diríamos? Socialmente mais... Filipe, como é que diríamos? Socialmente mais quê? Parecem socialmente mais competentes. Atenção, eu não estou a dizer que os outros são socialmente incompetentes, mas estou a ver aquelas pessoas que estão... Eu estou a colocar aqui o meu pescoço no cepo. Aquelas pessoas que chegam e que em menos de nada já são o centro das atenções e os outros ficam, pronto, já estragou tudo, já veio e é tudo acerca dele. Não é? Essas pessoas, muitas vezes, a verdade seja dita, pode não ser uma intenção, mas há uma maneira de falarmos, de nós guiarmos a conversa, que muitas vezes se confunde com nós nos apresentarmos a nós próprios como a melhor coisa que existe. E para essas pessoas eu quero dizer, tu tens de ser cauteloso e tu não precisas de viver a achar que as pessoas têm de gostar de ti e que tu tens de ser o centro das atenções e que tu tens de ser convincente sempre. Aproveita a facilidade que tu tens em falar para falar de Jesus, não para provares aos outros que tens razão e que elas precisam de fazer a mesma coisa que tu fazes,
Mas para tu, ao apresentares-te com mais facilidade aos outros, mostrares aquilo que Jesus tem feito na tua vida e que Ele é que é a coisa boa, não é ser como tu, é ser como Jesus. E às vezes há esta dificuldade. Há pessoas que quando falam de Jesus, no fundo querem que os outros sejam como essas pessoas e não como Jesus. Sabes, essa é uma das coisas maravilhosas na vida de igreja. Quando nós nos ajudamos na nossa fé uns aos outros, eu como pastor, o pastor Filipe, nós acabamos por estar ao lado de pessoas. Algumas vão ser parecidas connosco, mas a maior parte não tem de ser parecida connosco. Então nós acabamos por ter uma influência direta em pessoas que vão viver a fé de um modo às vezes muito diferente do nosso. Porquê? Porque o que interessa não é eu como pastor fazer Tiagos nesta igreja. Nem o pastor Filipe fazer Filipes nesta igreja. Mas é fazer testemunhas que, sendo diferentes, vão ter a sua maneira diferente de falar e colocar no centro não o pastor Tiago, não o pastor Filipe, ou qualquer outro pastor, ou qualquer outra pessoa, não precisa de ser pastor, mas colocar Jesus. Agora, quero também só fazer um último desdobramento disto em relação àquelas pessoas que podem ser mais tímidas. E o Evangelho não torna pessoas tímidas em extrovertidas. Okay? Nunca a Bíblia diz isso. Crente que é crente, se é tímido, se é introvertido, ele tem de virar extrovertido. Nunca a Bíblia diz isso. Mas também é verdade que às vezes pode haver um pretexto na personalidade ou até na falta de convicção para que tu não assumas a tua responsabilidade de falar de Jesus. E nesse sentido, ninguém tem isenção de falar de Jesus por ser mais tímido. Essa é uma responsabilidade. Portanto, se para uns nós às vezes precisamos, como o Manel dizia a semana passada, se para uns nós às vezes temos de dizer menos, concentra-te mais em Jesus e menos em ti, para os outros que são mais calados temos de dizer mais, concentra-te menos em ti e mais em Jesus. Já viram? Duas personalidades diferentes, cometem erros diferentes, mas que acabam por se colocar a si próprias como a coisa mais importante. O extrovertido e gosta de falar de si, coloca-se no centro. O outro que fica calado também se coloca no centro, porque a personalidade dele está tão no centro que ele não ousa falar. Os dois estão a praticar o mesmo pecado de maneiras diferentes. O que interessa é nós podermos ter este testemunho de João Batista. E é por isso que eu acho que 2025 deve ser vivido com a nitidez que a águia tem. Só para terminar na águia, não é? Comecei por falar na águia. Viver como a águia dá-nos a nitidez de Jesus ser a solução e nós apenas as suas testemunhas. Quando nós não sabemos que Jesus é que deve ser o centro do nosso discurso, não é só o discurso, da nossa vida, das nossas ações, nós vivemos como miúpes espiritualmente. Nós não estamos a ver bem o filme, não estamos a ver bem as coisas. Portanto, nesta última frase eu quero dizer-te, para tu teres um ano de águia, com visão, com discernimento espiritual, com nitidez, Jesus é que é a solução. Tu só precisas de ser uma testemunha. Sabes, eu acho que as pessoas andam cansadas porque, em grande parte, elas precisam de se mostrar como a solução para as suas próprias vidas. Isto já dava outro sermão, não vou entrar nele agora. Mas uma das coisas que nos cansa é que nós andamos a viver vidas em que nós temos de ser o nosso próprio produto. Nós temos de ser o nosso próprio produto. Temos de acreditar em nós como a solução para os nossos problemas. Essa vida é desesperante. Porque nós somos apenas pó. Somos pessoas. Falhamos. Tu não tens de viver a achar que és a solução da tua vida. Tu só tens de viver a ser testemunha da verdadeira solução, que é Jesus. Deus feito pessoa. Vamos louvá-lo. Querido Deus, querido Pai, louvamos o Teu nome porque, por causa do Teu Filho Jesus, alvos mais que a neve seremos, Senhor. Nós aguardamos esse dia em que seremos libertados do nosso pecado de uma vez por todas, Senhor. Mas essa é uma realidade que nós já podemos viver aqui. Não ainda completamente consumada, mas nós sabemos que em Cristo fomos santificados, Senhor. Porque Ele derramou o Seu sangue, Ele ofereceu o Seu corpo para pagar o preço que o nosso pecado exigia, Senhor. E por isso, nesta hora, nós recordamos o que o Teu Filho fez. Nós afirmamos hoje que Ele está connosco através do Espírito Santo. E nós olhamos para a frente, Senhor, para o dia em que estaremos com Ele, rosto a rosto, louvando, alegrando-nos sem medida na presença do nosso Senhor. Por isso, recebam a bênção do nosso Deus. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória,
ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Glória, império, majestade, soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém.